Muito boa noite, Pô de Paiva, de número 41, primeiro Pô de Paiva do ano de 2024, convidado bem especial, ainda mais esse ano, que é ano de eleição municipal. Então, toda pessoa que eu costumo convidar para vir aqui, eu fico lisonjeado, porque cada Pô de Paiva é uma experiência diferente. Eu tenho interesse gigante em política, inclusive conversando aqui com o nosso convidado essa noite hoje. Um pouquinho de bate-bola aqui, eu já aprendo mais, né? Como que é esse meio de quem tem essa experiência. Então, gostaria de agradecer por ter aceito o convite, disponibilizando o seu tempo, que eu sei que é precioso, né? Que além de político, vereador, é também pastor, é também advogado. O convidado de hoje é o Irlan Melo. Muito obrigado pela presença aqui. Está com você a palavra, meu amigo. Obrigado, Glauber. Para mim é uma honra poder estar aqui com você, aprender também aqui nesse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, não sei se concordando com tudo, mas com certeza crescendo um pouco mais e também trocando experiências, né? Acho que isso é muito importante e obrigado pelo convite. É importante porque, igual eu falei aqui, eu aprendo muito com cada convidado que já esteve aqui hoje. E, além disso, eu consigo levar para quem está nos assistindo ali do outro lado um pouco também de experiência, de motivação, para mostrar para as pessoas o quê? Porque hoje em dia tem muita questão da teoria da aparência, né? E eu Sim. bato muito em cima disso. Até mais o Paulinho, a gente estava conversando aqui mais cedo, porque as pessoas às vezes ficam um pouco assim receiosa de iniciar alguma coisa, seja na política, seja numa graduação, seja numa profissão, achando que a vida do outro é mil maravilhas, principalmente com o que ele vem postando na internet, né? Uhum, Então, a maioria das pessoas que eu gosto de convidar e trazer aqui são pessoas reais, pessoas de verdade, que não vivem de aparência. Eu uhum, faço muita questão disso, eu sempre recebo conselho do Paulinho quando ele me indica alguém, igual te indicou, né? Que são pessoas que realmente têm um lastro, que tem algo para falar, que tem algo para lembrar, para agradecer, né? Então, o nosso tema aqui é sempre o quê? A gente fala um pouco da trajetória, fala um pouco sobre dificuldades que teve na vida, né, independente da profissão, e fala também sobre viradas de chave e, no final, uma frase, um recado para quem está assistindo do outro lado. Né? Então, para a uhum. gente começar aqui, mantendo o que é o Pô de Paiva, eu queria que você contasse para a gente aí um pouquinho da sua trajetória em questão de infância, região onde você morou, como que foi questão de ensino médio, graduação, primeira profissão, estágio. Resume para a gente aí, para chegar no que você é hoje, quando que você se recorda, né, de ter se sentido gente nesse mundo. Pois é, Glauber, assim, eu tô com 48 anos, né? Não parece, como É, comentei aqui, obrigado aí, né? valeu. Tá bem demais. E sem plástica até o momento, né? É, Quem né? sabe num dia, né? Mas então, a primeira vez que eu me lembro assim como gente, olha que coisa interessante. Eu estava de frente à minha casa, com as duas mãos na cabeça, olhando assim no dia do meu aniversário de 5 anos de idade. E eu lembro que minha mãe fez assim aquele aniversário antigo, né? Com muita pipoca, bolo e gente demais, muito menino. Então eu me lembro desse dia aí. Eu estudei eu sou ali da região, o último bairro da região do Barreiro, chamado Bairro Novo das Indústrias. Quando você está na Via do Minério, descendo sentido anel rodoviário, do lado direito. Então, só que lá nesse bairro não tinha colégio para estudar. Então, eu com a minha mãe, ela me levava a pé até o bairro Bom Sucesso. Era mais ou menos meia hora, 40 minutos a pé, para chegar na Escola Estadual Maria Belmira Trindade. Só para pegar um Pois não. gancho aqui que eu não poderia, né, deixar de mencionar isso aqui, inclusive mandar um beijo para minha querida mamãe Cidinha, que está me assistindo com certeza. Isso aí me faz lembrar, Irlan, um filho que minha mãe perdeu naquela região ali, É sabe? mesmo. Quando eles vieram de Uberaba, minha mãe com a mão na frente e outra atrás, minha mãe chegou a ter um filho, chama Elias, né? Ele faleceu de pneumonia com 3 aninhos devido à carência que era da Uhum. região ali, do saneamento, do lugar onde ela morava, que naquela época era laje, não tinha Certo. telhado, parece que deu infiltração. E esse irmão meu, ele chegou a falecer com 3 meses de vida. Então, minha Meu mãe teve uma Deus. vida muito sofrida e ela vai estar com a sua idade. Essa idade Olha aí só. de 45, 48. 48 anos, mais ou menos, né? Então, assim, é um anjinho, né? Que se estivesse aqui seria meu irmão mais velho. Mas como não tá, e sempre quando minha mãe, né, toca no assunto dessa região, ela sente muito a falta Lembra dele. disso. Inclusive, tinha uma única foto dele que ela achou. Outro dia, de forma aleatória, eu fui pedir para um artista italiano para ele Uhum. pintar, né? Aquilo Olha, ali, eu dei para ela para poder guardar aquela imagem dele ali, que era um irmão que era estar com a sua idade hoje. Então, né? importante. Mandar um beijo pra minha mãe aí, isso eu não poderia deixar de falar, mas Isso aí. continua aí. Então, assim,
no início foi ali, os quatro, primeira, segunda, terceira e quarta série ali, estudando ali. Meu pai, ele veio do interior, próximo lá de Uberaba, de Monte Carmelo. Minha mãe é de Almenara, se encontraram aqui. E aí meu pai, ele entrou na Polícia Civil e fez faculdade de Direito na FADOM, final de semana. Então, todo final de semana ele ia para Divinópolis, fazer a sua faculdade de Direito. E por ele ser da segurança pública, eu, quando entrei para a quinta série da época, eu pude estudar no Ordem e Progresso. Hoje o Ordem e Progresso, escola estadual Ordem e Progresso, é ali na Gameleira, do lado ali de algo ali da Polícia Civil. A Cadepol, né? A Cadepol, do Isso. lado da Cadepol. Que é a subidinha pro Detran também. Mas na minha época, ele era onde é o Jari, ali de frente à igreja de Lourdes. Sim. Ali era o Colégio Ordem e Progresso. Então, eu pegava o ônibus, descia e subia até lá. Então, eu fiquei um tempo ali também, estudando ali. E eu formei na UNA, na na Rua Emorés. Né? E para você ter uma ideia, a educação física a gente fazia na Praça da Liberdade, porque lá não tinha espaço para fazer educação física. Então, eu estudei um tempo ali. Depois, meu pai conseguiu que eu fosse para o Salesiano. Então, entrei no Salesiano e cheguei até o segundo ano do segundo grau na época, e como eu precisava fazer um curso, né, para reforçar, para tentar fazer faculdade, aí no último ano eu voltei para o Ordem e Progresso, e aí eu tentei a faculdade. Olha que coisa interessante. Hoje em dia as pessoas não têm noção de como como no passado era difícil entrar na faculdade. Sim. Na minha época só tinha PUC Federal e Milton Campos. Sei. Não tinha outras faculdades. Isso eu estou falando do ano de 1993. E eu tinha 17 e ia fazer 18 anos. Nessa época eu fiz... E aí o que acontece? A faculdade federal, normalmente quem passava eram pessoas que estudavam em escolas particulares que tinham mais condição. Não consegui passar. Na PUC também não consegui passar. E na Milton Campos eu nem tentei porque eu não tinha valor um alto, Pro né? não tinha não tinha essas nada, coisas, não tinha financiamento nenhum, né? nenhum. Então, com 17 para 18 anos, eu fui tirar minha primeira carteira de trabalho. Apesar que já tinha trabalhado, por exemplo, fazendo bala na rua, lá perto de casa e tudo. E aí eu vi, olha que coisa, eu vi uma propaganda do vestibular da Faculdade de Direito de Sete Lagoas. Eu nem sabia que a cidade de Sete Lagoas existia, para você ter uma ideia. E achei que aquilo não era por acaso. Fiz o vestibular, passei e comecei a estudar. Não era duplicado igual é hoje, era uma via só. E com aquela ideia, eu vou começar lá, depois eu peço transferência, eu tento fazer o vestibular de novo. Só que aquela 1 hora indo para lá e 1 hora voltando, você acaba fazendo amizade com todo mundo e tal. Então essa vontade passou. Eu comecei a fazer estágio, conhecer pessoas de outras faculdades e ver que o direito depende muito mais da pessoa, porque... Principalmente na federal, né? Que os professores lá, eles não são muito assim de querer ficar explicando muita coisa, chega e o arroz com feijão, até hoje é assim, né? Mas se você... e aí eu te digo, por exemplo, a faculdade, ela pode ter a deficiência que ela tem. Se o aluno é esforçado, se ele se dedicar, com certeza ele vai crescer profissionalmente. Então eu fiz estágio no PROCON, fiz estágio no Sindicato dos Aeroviários e entrei no estágio na antiga Minas Caixa. Tá, mas qual foi sua vocação para o direito? Quando você sentiu que vai ser direito? Como que foi isso aí? Boa pergunta. Eu sempre gostei de esportes. Eu tenho 1,91 m, jogava vôlei desde a minha adolescência. Primeira coisa que eu te perguntei, né? Não, você chegou aqui, né? E aí eu jogava vôlei e eu queria fazer educação física ou continuar no vôlei. Então, quando eu cheguei nos 17 anos, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Então, eu tinha essa dúvida. Mas, meu pai é advogado, meu tio é advogado, eu tinha um primo que era promotor de justiça, um outro tio que já tinha sido juiz, já tinha falecido. Então, eu fiquei na dúvida entre o certo e o duvidoso, e eu fui para o certo. Eu falei, não, eu vou entrar para o direito mesmo. E aí, o que eu fiz? Ao invés de continuar com aquele ritmo de jogar vôlei, que eu cheguei a jogar na Seleção Mineira de Vôlei Juvenil, eu treinava praticamente todos os dias, aí eu comecei a participar de campeonatos aleatórios, até, por exemplo, no direito. Não sei se você já ouviu falar dos jogos jurídicos. Sim. Então, joguei jogos jurídicos, inclusive lá em Petrópolis, jogava... o JAN, né, que é os Jogos Advogados Mineiros, sempre participei. O JIM, que é os Jogos do Interior de Minas, eu participava também. E fiquei na faculdade. E aí, quando eu entrei na Minas Caixa,
na liquidação da Minas Caixa, ao me formar, eu fui contratado como advogado lá na Minas Caixa. Uma Por coisa quê? puxa a outra, hein? Porque eu me dediquei, porque eu me esforcei. E bolsa naquela época em faculdade, por ser atleta, não tinha, Não né? tinha. Não tinha nada. Assim, a gente tinha que se virar. Então, eu fazia estágio para pagar minha faculdade. Certo. Então, eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo. De manhã, Procon, e de tarde, Sindicato dos Aeroviários. Para, com essas 2 bolsas, conseguir pagar o ônibus que me levava todo dia lá e também a faculdade, que lá era uma fundação na época. Hoje é uma universidade, é a Unifem, mas na época era FEM, era uma fundação. Então, o valor da mensalidade era muito mais barato do que uma PUC e uma Milton Campos. Eu lembro também que acho que Itaúna, né? Tinha uma galera que estudava em Itaúna também, né? Isso, Porque tanto de ônibus que ia, voltava. E a distância é Acho que quase a ainda mesma tem coisa, né? Até nem hoje sei, tem né? muita gente que estuda em Itaúna, mas naquela época, quando não tinha opções aqui na capital e regiões metropolitanas mais próximo, muita gente estudou também em Itaúna, né? Eu Com me recordo certeza. disso aí também, Com Itaúna. certeza. Né? E por seu pai ser policial, eu estou comparando sua vida com a minha. Aham. Ele era bem rígido também, como continua sendo? Como que é a questão do seu pai, hein? Sabe uma coisa, ô Glau, que me marcou assim na minha juventude com meu pai é o seguinte: chegou um dia, eu acho que eu tinha 14 para 15 anos, ele me chamou no quarto, pegou o revólver dele e me mostrou o revólver. Falou assim: ó, esse aqui é minha arma, ela fica nesse lugar, tá aqui, ó, sem bala, colocou bala, tirou a bala, pediu para eu olhar, eu olhei, falou assim, pronto. Aí ele chegou assim: ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é maconha. Olha aí. Aí, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é cocaína. Pronto, tirou a curiosidade? Então, a partir de agora, eu não quero que você envolva com nada disso. Entendi. Porque se eu souber que você envolveu com alguma coisa disso, você vai pagar as consequências. E não acho que eu vou te liberar, que eu vou te Né, soltar. passar a mão na sua cabeça, né? Então, deu pra ver que o velho é daqueles, né? É. Meu pai, apesar, né, de não ter tido instrução, né, de cursos, né, até mesmo ensino médio, essa questão assim, escolar, mas ele, como mecânico de motos, ele foi bem rígido desse jeito comigo também, de me ensinar, de mostrar o mundo como que o mundo é. Tipo assim, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, mas a consequência Sim, é essa, né? Então, sim. meu pai foi muito durão assim comigo também e me exigiu, né, igual eu comentei com você aí, que na época ele queria que eu fosse de toda forma oficial, né? Tanto do CFO como tenente, ou então também no CPOE como tenente do Exército, né? Eu Então, vi... e assim, na época a gente não aceitava isso, achava que era, às vezes, um exagero, achava que estava sendo rígido demais, mas hoje em dia nós podemos olhar para trás e agradecer que Com ainda bem que certeza. teve, né, essa questão, e vamos dizer assim, um pezinho ali na época da ditadura militar, não é isso? Com certeza. É. Eu vi, assim, meu pai, por exemplo, ele trabalhou muito na seccional centro. Ele teve um tempo lá. Hoje em dia, ele já está aposentado, eu falo até que ele dá maior prejuízo para a Previdência, porque ele tem mais tempo de aposentado do que de ativo. Então, meu pai, graças a Deus, está com 85 anos, está bem. Esse ano agora, dia 5 de março, ele faz 86, dirige até hoje. Então, assim, de vez em quando pega uns casinhos lá de processo de vizinha, ajuda e tudo. Então, ele está super bem. É igual o doutor Obregon, né? O doutor Obregon até hoje está É? nativo. O doutor Pois Obregon está é. com 90, vai fazer esse ano 94 É anos. mesmo? Olha só. Olha assim, ó. Então, Meu eles são pai- mais ou menos da mesma época, sabe? São. Doutor Meu pai Obregon tá assim, tá nativa. firme, o AB dele. Como ele formou em 26, como ele formou em 76, o AB dele é 26, o número dela, né? Então, assim, ele sempre realmente teve essa postura. E fora também a questão da igreja, sabe, Glauber? Porque eu fui criado, eu nasci e fui criado numa igreja evangélica, né? No evangelho. Então, assim, normalmente você tem um estilo de vida diferente. Sim. Qual que é o estilo de vida? Um estilo de vida mais assim, voltado para as coisas corretas. Certo. Você evita certas situações. Isso faz bem demais. Faz muito bem. Eu sempre evitei muito. Eu nunca me envolvi com confusão, com problema. E essas isso é tão coisas. importante, quem está em casa e pega a visão. Eu trabalho muito no criminal e no criminal pesado, né? E as pessoas me perguntam, Glauber, mas você não tem medo? Eu falo, medo é se eu estiver fazendo uma coisa de errada, ou então, igual eu comentei com você mais cedo, se eu tiver o quê? Trabalhando para alguma facção criminosa. Eu atuo para quem é membro, mas eu não atuo para a facção criminosa, beleza? Igual, né, meus sentimentos aí, para quem estiver assistindo, que solidarizar, e a família também, com essa jovem aí que foi assassinada brutalmente hoje, parece que no Rio Grande do Norte, né? Isso, foi Porque mesmo. realmente é uma profissão de risco. E o que eu falo de facção criminosa aqui, que ele puxou o gancho sobre essa questão de religião? Que a única coisa que membros, líder de facção criminosa, aceita o cara sair da facção é se ele voltar o quê? Para a palavra.
Se ele estiver na Sim. igreja, e principalmente na igreja evangélica, principalmente se ele for cristão. Então, quando ele está na palavra, mas na palavra não é falar assim, eu vou ao culto na terça e domingo, não. É realmente o cara tá Converteu. ali, converteu. É. Aí eles aceitam o cara poder sair do crime e ir para a palavra. Então, isso aí, até hoje, e vai continuar sendo, né, o quê? Um caminho. Sim. Né? Se você está perdido na sua adolescência, se você está perdido, né, já na fase adulta, ou se você se perdeu completamente no crime, a única coisa que eu vejo que realmente faz a diferença na vida das pessoas hoje em dia, tá, é a questão aí da religião. E aí você entra em algo, Glauber, que eu sempre falo, sabe o que é? A igreja faz o que o Estado não consegue fazer. Por quê? Porque a pessoa que está no crime, ela vai ter uma punição. Qual que é a punição do Estado? Restrição de liberdade, ou então pagar serviços comunitários, alguma coisa assim, ou então no bolso, né? Pecuniário. Pena pecuniária e tudo mais. Isso não regenera ninguém. Pelo contrário, revolta mais ainda. Né? Revolta. Então, quando você está no Evangelho, por exemplo, quantas comunidades terapêuticas existem? A maioria das comunidades terapêuticas, elas têm vínculos religiosos. Por quê? Porque não basta você só cuidar do material, você precisa cuidar também do espiritual. Isso aí. E, às vezes, a pessoa ela tem questões pessoais que ela precisa realmente de um trabalho espiritual para que ela possa mudar a sua realidade. Traumas, né? Até mesmo de infância. Com certeza. Muitas pessoas, eu não sei se você vê isso, porque você trabalha muito na área criminal, uma percepção que eu tenho é que muitas pessoas que estão no crime, normalmente, eu posso estar equivocado, você me ajuda, normalmente tem alguma questão familiar. Por exemplo, o pai abandonou, ou o pai é rígido demais, ou a mãe abandonou, ou ele não tem referência. Isso. Quando se perde a referência, às vezes o mundo do crime abraça. É isso aí. É que, na verdade, o que acontece? Eles falam em ressocializar Isso. o preso. Mas como você vai ressocializar uma pessoa que não foi socializada? Aí que tá o problema. Verdade. Entendeu? Falou Então, bem. não tem como você ressocializar alguém que não teve ali uma educação, que não teve um caminho, que não teve um exemplo. Porque tem a música do Racionais que fala, você vai se espelhar em quem você está mais perto. Então, se ele não tem uma referência, igual você falou, o que acontece hoje em dia com a facção criminosa, né? Eu que não tenho nada contra a facção criminosa, mas eles viram uma família, uma referência. Isso. É um símbolo que a pessoa vai defender, mas em compensação ele tem o que ele pede em troca e um abraço, vamos dizer assim, paterno, fraterno, Sim. coisa que a família ou o Estado sente não tem acolhido, condição, né? se sente acolhido. A família ou o Estado não teve condição de dar aquilo para aquela pessoa e ele se sente acolhido no braço de uma facção, de uma organização criminosa. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma situação. Hoje em dia eu estou advogando só na área trabalhista e tem uma empresa que eu trabalho para ela que ela recebe presos para trabalhar durante o dia. E algo que eu prestei muita atenção, e eles têm o tratamento igual a todos os outros ali, sabe? Eles receberam até prêmios do Tribunal de Justiça por causa disso. Na hora do almoço, eu vejo muitas mulheres que às vezes é filha, mãe ou esposa, que fica na grade lá de separação da empresa, conversando com o rapaz, dando conselho para o rapaz, porque durante o dia, quando ele estava solto, ele não parava para ouvir o pai e a mãe, ou só a mãe. Mas ali ele tem uma oportunidade. E quando se tem oportunidade de sair, aí você abre uma brecha para tentar conseguir mudar de vida, né? É a chance de mudar de vida. E aí, qual foi sua vocação? Tá? Não, primeiro vamos lá. Sim. Trajetória brilhante que você tem, né? Você pode falar com autonomia, com autoridade, né? Da graduação em Direito, da sua advocacia, você político, você pastor. Mas nesse momento, nesse período aí, qual foi o momento que você sentiu maior dificuldade na sua vida? Quando que foi que você se recorda que você passou por uma fase difícil, seja na advocacia? Vamos iniciar pela questão da advocacia, Sim. da graduação e da advocacia. Quando você percebeu que houve uma pedra no meio do caminho? Ô, Glauber, você está falando assim, olha só, uma das coisas que eu quero falar aqui é que até mostra assim, o tempo, né? Quanto tempo já passou. Na minha calorada, quem tocou foi o J Quest, você acredita? Ah, pra você ver. Só que na época ele era chamado de J Quest, né? Depois parece que teve um problema lá com a Hanna-Barbera e ele teve que mudar o nome e foi para J Quest. O que acontece? Eu não nasci no berço de ouro. E eu costumo dizer que quem não nasceu no berço de ouro, a única forma de crescer é através da educação. Certo. Então, eu sempre me esforcei em relação ao trabalho. Então, assim, e ao estudo, né? Então, eu estudava, eu me esforçava, e aí, quando eu me formei,
lá na Minas Caixa, onde eu trabalhava, eu fui convidado a ficar como advogado lá, o advogado autárquico. Comecei a trabalhar ali também. Eu, sim, eu sempre vi as dificuldades como algo que me projetava para me esforçar para ganhar mais, para correr atrás de mais. Então, assim, eu nunca fiquei com sentimento de coitadinho, de autopiedade, Vitimizando, de né? Não, vitimizando, não. pegar e Eu ia correr atrás. atrás, correria, né? É isso Então, aí. por exemplo, quando eu saí da Minas Caixa, porque acabou a parte da liquidação, eu consegui trabalhar num escritório que mexia na parte habitacional. E, enquanto isso, meu pai, meu tio, tinha um escritório, então eu estava fazendo minha história separada, né? E aí, depois eu fiquei um tempo com eles lá, aí aconteceu uma coisa interessante. Um dia eu estava na igreja e uma mulher chegou para mim e disse assim: eu estou te vendo atrás de uma mesa preta. E todos os móveis são pretos. E eu estou vendo que Deus está enviando para você clientes de fora do Brasil. Aí eu olhei assim, eu fiquei pensando, olha, eu não tenho escritório, eu não tenho nem cliente. E essa mulher falando que Deus vai me mandar cliente de fora do Brasil, interessante. Aí passou um tempo, quando teve as Torres Gêmeas em 2001, Sim. quando aconteceu aquilo, foi aquele momento em que eu abri o meu escritório. Saí do outro escritório, abri o meu escritório ali na Juiz de Fora, esquina com Augusto de Lima. Certo. Abri o escritório ali, edifício Benedetto Chiari, não esqueço, sala 403, meu primeiro escritório. E eu não lembrava, e os meus móveis realmente eram todos pretos. E, de repente, eu comecei a trabalhar e tudo, e eu tinha um tio que tinha já tinha vários anos de advocacia, que ele faleceu. Quando ele faleceu, os meus 3 primos, filhos dele, não eram da área. Então, eu assumi o escritório. Então, ali, para mim, foi muito bom, porque me deu um ganho de eu ter já uma clientela no início. E, de repente, aconteceu 2 situações. Uma cliente da Bélgica me contratou para fazer um divórcio aqui, em Belo Horizonte. Eu não lembrava do que a mulher tinha me falado. Mas Essa mulher foi uma profeta na sua vida, né? mas quando uma mulher da Espanha me contratou para entrar com uma ação de guarda em Vitória, no Espírito Santo, aí eu lembrei da profecia da mulher, que aconteceu. O escritório era todo preto e essa cliente, por quê? Não era muito mais fácil ela contratar uma pessoa lá em Vitória Sim. do que contratar em Belo Horizonte para ir em Vitória? Aí me lembrou. Então, assim, e a advocacia, eu acho que você pensa assim também, e as pessoas que estão nos ouvindo, acho que nos vendo também, devem pensar isso, a advocacia é relacionamento. Então, se você faz um bom trabalho, esta pessoa vai te indicar para outras Porque de uns pessoas. tempos pra cá passou a ser chamado de network. É Network. isso aí, né? Mas aí você vai indo e as pessoas vão te indicando. Então, aos pouquinhos, as pessoas vão indicando e você vai crescendo e tal. Eu nunca, nessa época toda, eu nunca tive salário. Se Deus não me enviasse os clientes, eu ia passar até necessidade. E aí casei e os meninos lá, imagina um ninho de passarinho com os passarinhos com a boquinha assim, ó, esperando o alimento. alimento, né? Se Deus não me enviasse os clientes, eu não teria. Então, graças a Deus, com muito esforço, os clientes foram aumentando. Chegou uma época que eu peguei uma terceirização do Bradesco para fazer defesa dele em toda Minas Gerais. Então, expandiu bastante o escritório. Chegou uma época que a gente tinha muita gente. Aí eu mudei ali para o Pontes de Miranda, que é de frente o Benedetto Chiari, ali na Juiz de Fora. Fiquei um tempo lá e tudo. E aí a gente foi caminhando até que chegou a parte da política. É. Mas a parte política, então, foi antes da teologia. Não. Quando eu tinha 10 anos de formado, em 2004, eu entrei para a faculdade em 2004. Em 94. Em 2004, eu resolvi fazer teologia. Por quê? Porque é uma coisa que está sempre dentro de mim, né? Eu sempre fui evangélico. E seu pai também era evangélico? Sim, meu pai é evangélico, sua minha mãe é mãe evangélica, também. né? E eu queria, assim, conhecer mais de Deus. Só que eu não queria fazer nenhum seminário, eu queria fazer a faculdade. Então eu entrei na faculdade. No início era uma faculdade chamada FAT, só que depois ela foi encampada pelo Isabella Hendricks. Então eu formei em 2008 no Isabella Hendricks, fazendo o curso de teologia ali, aprendendo mais um pouco. E aí, quando foi em 2009, eu fui consagrado ao ministério pastoral e achava que eu iria abandonar a advocacia e ficar exclusivamente com esse chamado que eu creio que eu tenho convicção de ter, também, né? De ficar único exclusivamente na questão pastoral.
Isso foi em 2009. Só que quando chegou 2011, eu fui convidado a entrar na política. Achei que era uma pegadinha, porque era. Deixa eu te dizer, Glauber, Ah, para mim, política era tudo leproso. é. Eu queria distância. Por quê? Por causa das mentiradas, das coisas erradas que a gente ouvia dizer e tudo. Então, eu, assim, quando eu fui Mas pior que convidado. eu penso o Ah, seguinte, eu passo muito por isso, né? Às vezes a gente tem a criminalização da advocacia, sim. que é aquele preconceito, principalmente eu, por ser o advogado porta de cadeia. Aham. As pessoas confundem o Glauber advogado com os clientes que o Glauber tem. Verdade. Agora, para você foi mais difícil ainda, porque na geração, né, que a gente vive hoje em dia, o advogado, ele é o mentiroso, ele é o Isso. desacreditado. Verdade. O pastor, O pastor é o que quer o dízimo, quer o dinheiro, é desacreditado. E o Verdade. político é o mentiroso. Então, para Ladrão. você enfrentar, até hoje, né, conciliar essas três profissões que você tem, é muita responsabilidade, Só né? falta eu ser juiz de futebol para completar o Completar negócio. mais que ainda aí eu aí. ia ser pior de tudo, né? Então, assim, para mim, política, eu queria distância. Então, quando eu recebi o convite, eu achei que era uma pegadinha, que era uma brincadeira. Só que, na verdade, a pessoa estava falando sério, aquilo me despertou. Era numa época em que pessoas que não estavam na política estavam começando a se interessar por política justamente para mudar a situação. Mudar. É muito fácil você ficar no sofá apontando o dedo. Aham. Ah, isso é isso, é aquilo. Por que você não arregaça as mangas e vai lá também tentar ajudar? Foi o que eu pensei. Então, nessa época, 2011, eu precisaria me candidatar, eu precisava filiar, na época, a filiação era com 1 ano de antecedência. Então, em 2012, eu me filiei e disputei a eleição em 2013. Em 2012, eu disputei a eleição. Eu tive 2.507 votos, não fui Não foi eleito eleito de e primeira. não sabia nem o que eu estava fazendo. Então, assim, eu entrei sem saber como que funcionava o jogo. Porque, Mas jogou. Mas joguei. Aham. Mas só que deixa eu te dizer uma coisa, e também para as pessoas que estão nos assistindo. Política é um jogo de carta marcada. Entendi. Tá? Política é um jogo de carta marcada. Você, quando monta o cenário, você já sabe quem tem mais chance de ganhar ou não. Eu te garanto que no dia 4 de abril deste ano, onde as chapas estão fechadas e você sabe quem vai estar em qual lugar, eu te garanto que dos 41 vereadores de Belo Horizonte, no mínimo 36 eu acerto. No mínimo 90% eu acerto. Por quê? Porque quem está no jogo, quem está participando, eu estou usando a palavra jogo, mas não é pejorativo, eu estou falando a palavra jogo. Estratégia, igual um jogo de xadrez. Isso, é porque você está dentro do contexto do que está acontecendo. Sim, Quem está é isso dentro do mesmo, a contexto realidade é essa. consegue enxergar quem pode, quem não pode. Então, quando veio a eleição de 2016, e aí eu falei com Deus, Deus, olha, eu não queria entrar nisso, mas eu sei que eu estou sendo impulsionado por isso, eu creio que é a tua vontade, eu vou tentar mais uma vez, mas se não der certo, então o Senhor me libera, porque eu não estou afim de continuar nesse caminho, não. E aí, em 2016, eu estava dentro desse tabuleiro que eu estou te dizendo, eu não era um de que ninguém apostava. Por quê? Porque já tinha as pessoas marcadas para ganhar onde eu estava. Então, eu ganhei por 182 votos de frente da pessoa que todo mundo dizia que ia ganhar. Então, eu fui eleito naquele momento e, assim, qual foi essa vantagem de eu ter sido eleito sem ninguém apostar? Eu nunca tive conchavo político. Eu nunca tive padrinho no sentido da pessoa virar para mim, porque acontece, tá? Sim, A pessoa virar para mim e falar assim, ó, fulano de tal vai trabalhar no seu gabinete e vai ganhar tanto. Ó, essa votação você vai votar assim assado. Ou seja, a pessoa está lá, mas ela deve obediência a quem colocou ela lá. Ou seja, o acordo anterior faz com que ela não tenha liberdade. E vou te dizer, Glauber, liberdade na política é ouro. É ouro. Porque tem muitos que não têm liberdade, eles não conseguem dizer não ou sim sozinho, eles dependem de outra pessoa. Como se fosse uma regra, né? Como se fosse. Então, em 2016 eu fui eleito com 4.047 votos, trabalhei os 4 anos, e aí eu fui eleito em 16, comecei em 17. Em 18, eu tive uma oportunidade que eu estou vivenciando até hoje, que é uma alegria para mim, que é o magistério. Hoje eu dou aula nas faculdades Kennedy Promove, aula de Direito Constitucional, desde fevereiro de 2018. Então, assim, é uma honra para mim, eu já tenho alunos que se formaram nesse período. Chegou a candidatar também para deputado, algum Então, outro cargo? Então, aí quando foi em
em 16, eu fui eleito. Aí 17, 18 teve eleição. Eu não fui candidato. Por quê? Porque eu dizia assim, nem aprendi direito o que é ser vereador, eu estou aprendendo ainda, trabalhando e tal. Poderia ter candidato a deputado estadual ou federal. Poderia, né? mas eu não fui candidato. Então, em 2016, 4.047 votos. Em 2020, eu tive 8.907 votos. Eu fui o 7º vereador mais votado de Belo Horizonte e estou no meu 2º mandato, que se encerra esse ano. No ano retrasado, 2022, eu fui candidato a deputado federal, eu tive 20.960 votos. Foi a minha primeira experiência também. Ela parece muito com aquela lá de trás. Sim. Eu creio que, tentando novamente em 26, se for da vontade de Deus, eu vou ter uma experiência que eu não tive em 22. Totalmente diferente. Então isso pode me ajudar bastante. E vou te dizer, uma pessoa da área do direito na política faz muita diferença. Muita diferença. Porque o tempo todo, o que você está fazendo? Não é interpretar as leis? Isso aí. E o que eu faço? Eu faço a lei. Então já vai fazer ela de acordo com o que vai ser utilizado na prática. Exato. Então eu tenho a questão do espírito da lei, qual que é o objetivo da lei, e às vezes nós que somos do direito, a gente enxerga coisas que as pessoas não enxergam. Vou te dar um exemplo simples, que de cara eu apresentei e já se transformou lei em Belo Horizonte. Imagina que você tem uma área desapropriada. Então a área tem 360 metros, mas o município só se interessa por 300. Então ele desapropria 300 metros e os 60 metros fica como uma área lindeira, que ele não tem interesse. Ele usa os 300, desapropriou os 360. Só que esses 60 ele não tem interesse. Então o que ele faz? Ele permite que qualquer pessoa adquira essa área lindeira. Aí vamos imaginar que você tem um precatório da Prefeitura de Belo Horizonte e você diz para a pessoa o seguinte, qual que é o valor dessa área? O valor da área é 100 mil reais. Tá bom, eu tenho um precatório de 1 milhão, abate 1 milhão e eu continuo com 900 mil. A lei não permitia. Olha só. Olha que loucura. Uma coisa simples. Quando você foi vivenciar isso aí Aí, na quando prática, você sentiu falta e falou, opa, vou mudar isso. mudar isso. Aí fiz a lei, alterei e hoje é possível você que tem um precatório adquirir uma área da prefeitura usando o precatório. Não é uma coisa lógica. Por que ninguém nunca pensou nisso? Então, assim, você da área do direito, você consegue enxergar muita coisa. Agora, até pelas necessidades que nós passamos, né? Sim, e eu fico imaginando, né? Hoje eu tô advogado quebra-cabeça tem hora. Quebra-cabeça. Eu tô a nível municipal. Agora, imagina você. Imagina se você hoje fosse um deputado federal, depois de ter experimentado esses anos de advocacia criminal, será que você não teria nenhuma contribuição para o Código de Processo Penal? Com certeza. Será que você não teria nenhuma contribuição para a Lei de Execuções Penais? Sim. Isso se resolve aonde? Lá em Brasília. Então, essa visão... Até mesmo esse sistema falido que é o semiaberto aí, Pronto. né? Tem gerado bastante controvérsias, né? Então, assim, eu quero falar contigo sobre a justiça, mas só para encerrar essa parte aqui, eu sou lá da região do Betânia, então, né? Bairro Novo das Indústrias, Betânia. Quando eu tinha 6 anos de idade, Glauber, eu lembro muito bem de ir lá no anel rodoviário para ver os pedaços de corpos dos acidentes que aconteciam ali. Teve uma época que um louco inventou de colocar um quebra-mola ali antes do viaduto do Betânia, aí que os acidentes aumentaram muito mais. Então, quando eu entrei para a Câmara Municipal... E até hoje, caminhão ali continua sendo ali uma tragédia. Tem o escoamento agora que está ajudando bastante. Isso. Aí o que aconteceu? Eu abri uma comissão de estudo em Belo Horizonte, na Câmara, para estudar soluções para anel rodoviário. A área é federal. É uma concessão... DENIT, né? O DENIT é uma concessão para a Via 040. Ou seja, nós não tínhamos o que fazer ali. Só que apareceu uma ideia. Área de escape. O que é área de escape? É uma caixa de brita, o caminhão vem, ao invés dele bater em todo mundo lá embaixo, o que ele fala? Ele entra dentro da caixa ali e ele salva a vida dele, salva o patrimônio dele e evita o acidente. Levei a ideia para o prefeito. Ele virou para mim e falou, Irlan, isso eu não posso fazer. Isso é algo federal, não tem como. E aí eu fiz audiência pública, eu chamei a imprensa e fiz um monte de coisa, até que eu consegui ir lá em Brasília. Fui em Brasília, conversei com o ministro Tarcísio, que hoje é o governador de São Paulo, e levei a ideia para ele. Ele olhou a ideia, muito inteligente, ele já sabia da história, e olhou para mim e falou assim, vou fazer. Quando ele falou, vou fazer, eu fiquei, assim, na hora até emocionado, porque eu sabia que aquilo ali poderia mudar a realidade daquela região.
Depois o Calil solicitou a ele, através do DENIT, que a própria prefeitura fizesse. Deixa eu te falar, tem quase 18 meses, aproximadamente 18 meses que essa área de escape está instalada lá. É a única área de escape do Brasil pública. Olha só. Depois que essa área foi instalada lá, Glauber, nunca mais houve uma morte. Que os caminhões passavam por Lá cima. no anel Eu evitava rodoviário. passar naquele horário ali, porque a gente sabia que o bicho ali pega. E eu ando muito de moto, Foram né? mais de Imagina. 20. Não, e moto é Perigoso perigosíssimo. demais. O caminhão vem... E os caminhões, assim, era tão dramático, vamos dizer assim, porque ele sabia que ia acontecer, as pessoas que estavam atrás sabiam que ia acontecer, não tinha como fazer nada. Sim, porque Ele você ia não tem pra passando, onde ir. não tinha pra onde ir. né? Então, assim, muitas pessoas morreram ali. Agora eu te digo, foi uma concessão da Via 040 em 2013. Essa concessão previa várias obras. Não teve um filho de Deus dos 53 deputados em 2013 para colocar a área de escape ali no edital. Não teve um dos 77 deputados estaduais para colocar no edital. Não teve um dos 3 senadores. A presidente da República na época era a Dilma, que se dizia de Belo Horizonte. Poderia ter feito. E teve um muito doido outro dia que passou ali de carro, ele tava embriagado, isso, ele entrou lá abandonou o também. carro lá. Carro novo, bonito, só. E teve um cara que foi ninja. O que ele fez? Ele estava com chapa de aço atrás dele. Se ele entrasse, essa chapa de aço ia cortar ele no meio. O que ele fez? Ele foi até o finalzinho da área de escape e entrou de lado. Ele continuou Entendi. depois, porque só diminuiu e bateu lá em cima no guarda-reio. Ou seja, na hora que ele bateu, a chapa de aço não subiu na força que ia. Ele salvou a vida dele Inteligente, e hein? conseguiu fazer tudo. Então, assim, eu já É um entrevistei... negócio muito eficiente. Já né? entrevistei um homem lá de Curvelo que chegou ali e falou: quantas vidas a gente está salvando? Muitas. Então, eu te digo, é possível fazer boas obras na política. Melhorias, né? Mas você tem que realmente se esforçar, tem que ter um olhar. Assim, eu não parei de advogar justamente por isso. Eu continuo advogando na área trabalhista, por quê? Político que vive de política, muitas vezes ele vende a mãe para continuar na política. Eu quero, assim, acabou a política, o povo não me quer mais, não fui reeleito, eu volto para o meu escritório, eu volto continuando dando aula, o meu ministério pastoral não é remunerado. Então, assim, eu continuo tocando a minha vida, sabe? Porque a gente precisa de pessoas que querem contribuir. Essa é a minha contribuição. Ótimo que tá fazendo. Entendeu? Aí conta pra gente, na sua vida, com toda essa experiência que você tem, né, com essas coisas boas que você vem fazendo, quando foi que você sentiu o maior momento seu de falar assim, nossa, hoje eu me sinto um cara realizado, eu virei a chave, essa é a expressão. Quando que foi essa virada de chave sua? Bom, tem alguns momentos, sabe? Deixa eu te dizer, marcantes. Por exemplo, olha, eu estou entregando esse ano agora, nesse semestre, 3 escolas municipais novinhas na região do Cabana, na região do Conjunto Betânia e na região do bairro Havaí. 3. Um posto de saúde novo lá. Às vezes as pessoas falam assim, vereador não faz obra, concordo, mas ele pode provocar para que a obra aconteça. Por exemplo, ninguém nunca tinha provocado para que a área de escape acontecesse, ela aconteceu. Vou te dizer, o dia que eu fiquei mais assim realizado foi o dia que o primeiro caminhão entrou na área de escape. Vou te dizer. Então você acredita que a sua realização maior é em ajudar o próximo? Com certeza, eu não tenho dúvida em relação a isso. O seu legado, que você veio à Terra, o seu propósito é o quê? Ajudar pessoas, né? Veja bem, Glauber, o que é a função, a nossa função? Eu sempre coloco isso por mim, que a minha realização é em servir. Porque Jesus disse assim, que ele resumiu toda a Bíblia e os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu, como vereador, eu, como advogado, eu nunca olhei para o cliente como um cifrão. Eu sempre olhei para ele como uma pessoa que precisava de ajuda. E eu estava ali para servir. Eu sempre vi os meus honorários como retribuição do meu trabalho e não como o objetivo do meu trabalho. Entendeu? Então, para servir, consequência, para servir como advogado. Como político, a mesma coisa, um servidor público, para servir as pessoas. Quando eu sou um professor, que eu estou lá dando aula, eu estou servindo os meus alunos. Quando eu estou lá ministrando a palavra de Deus na igreja, eu estou servindo as ovelhas que estão ali. Quando você está aqui no podcast, de forma totalmente voluntária, está ajudando, me ajudando quem está em casa. Que eu vou te falar, ele está falando aqui, eu pensando, pô, a pessoa consegue ser advogado, político e pastor. Vou abrir o verbo, tá? Claro. Se tivesse roubando, não estaria aqui dando
tempo dele. Isso é real. Nem ia ter essa conexão, esse acesso. Por quê? Sim. Normalmente pessoas assim, infelizmente, uma hora eles vão pagar. Mas eles não têm esse acesso fácil que eu tô tendo com você aqui hoje. Eu falo a verdade, Obrigado. entendeu? Com certeza não estaria aqui. E vou te falar, Glauber, quando eu entrei para a política, minha vida financeira, ó, caiu. Porque eu 100% focado na advocacia, eu ganho muito mais. Agora, tem gente na política que faz negócio. Aí a pessoa enriquece. Sim. Não tem jeito de enriquecer na política. Só se você estiver fazendo negócio. Isso aí. Eu não quero sair da Câmara Municipal algemado. Eu quero... Eu nem, Ou com o filme queimado, ou os 4 filhos que você tem sabendo que você fez algo de Exatamente. errado. Que exemplo que você vai ser dentro de casa. Não E adianta. nem quero ser caçado. Então eu procuro ter... Nem renunciar. Nem renunciar. Sabendo que vai evitar. ser caçar também, né? Eu quero o seguinte, olha, deixar um legado, deixar algo de importante. Eu creio que eu já fiz isso, mas eu creio que eu posso fazer ainda Dá muito mais, dando continuidade. Eu quero fazer isso. Então, assim, eu me esforço para isso o tempo todo. Eu busco isso o tempo todo. E, assim, quando a gente tem isso no coração, não tem tempo, não tem dificuldade, a gente começa a conversar e ajudar quem a gente pode. O que a gente gosta, sem querer algo em troca, normalmente a vida retribui quando a gente menos espera. Já Com percebeu certeza. isso? A minha vida é muito assim, sabe? É, Eu acho que eu tenho creio. muito a fazer ainda, mas eu já me sinto assim, abençoado por Deus, por tudo que eu já fiz, sem esperar algo em troca. Mas no dia que eu menos esperei, por exemplo, em montar esse espaço aqui de trazer alguém, eu nunca imaginava isso há 2 anos, 3 anos atrás, e hoje eu tenho condição de ter esse espaço aqui. Olha só. Porque é uma retribuição que a vida me dá por algum bem que eu fiz lá atrás, mas sem pedir isso aqui em troca. E Você quantas entendeu? pessoas não estão te ouvindo aí nesses 40 podcasts que você já fez anterior e que tirou uma palavra, Isso aí, uma frase, é o que mais tem. uma postura sua e fala assim, peraí, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Você viu que eu mandei um beijo, um abraço e minha mãe reitera em mandar novamente, porque não tem nada melhor do que eu chegar em casa. Eu moro sozinho. Aham. Mas sempre quando eu tô chegando lá, 10 horas, 10h30, que termina, né? Podcast um pouco mais tarde, ela tá me esperando. Certo. Normalmente a gente come uma pizza, leva uma fatia pra ela. Então, quando eu chego em casa, só de eu ver a minha mãe ali feliz e sabendo que ela assistiu, pra mim, eu já venci o dia hoje só disso. Aham. Se eu soubesse que só minha mãe tava assistindo a gente, por exemplo, a única pessoa assistindo, eu já fico feliz da minha mãe estar assistindo, Ô, entendeu? Glauber, você falou isso, deixa eu te falar. Uma das emoções que eu tive na minha vida, todo ano, os vereadores eles podem oferecer uma medalha para pessoas importantes que marcaram a vida da cidade e tudo mais. Esse ano de 2023 eu dei para o meu pai. E assim, foi assim, muito emocionante, assim, de dizer para ele, né? Pai, a honrar a gente tá mãe, né? Igual o carnaval tá é isso aí. chegando aí. 5 milhões. É. Só de ambulante, 20 mil cadastrados. Nó, Imagina a muita festa. gente, é. Sabe o que eu fiz? Ah. Comprei um voo lá pra Manaus. Sabe por quê? Meu pai tá morando lá, vou lá visitar Ah, ele. boa. Então eu tô abrindo mão de tudo, Pra de toda tá com festa, de não sei o quê, porque eu sei que meu pai tá precisando de mim lá, entendeu? Então eu Sim. vou lá visitar ele pra honrar quem sempre um dia fez por mim, entendeu? Com Então eu vou certeza. deixar toda farra de lado, toda agitação, movimentação, eu vou lá pro meio do mato, lá pra pescar naqueles rios lá e pescar uns tucunaré ali. E você agindo dessa forma, eu vou te falar uma coisa. Você vai viver muito. Sabe por quê? Ah. Porque a Bíblia, o primeiro mandamento que existe na Bíblia, com uma promessa de Deus, é honrar pai e mãe. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, eu costumo dizer o seguinte, quer morrer rápido? Seja respondão, não honre seu pai, briga com ele. Ah, mas você não conhece meu pai. Olha, sabe outra coisa que eu costumo dizer? Você não conhece meu pai e minha mãe. Se não fosse eles, você não existia. Isso aí. Ele pode ser o que for. Se não fosse ele, você não existia. E outra coisa, você pode pegar o exemplo do que o seu pai ou sua mãe fez de errado e falar assim, eu Vou não fazer vou fazer diferente. igual, vou fazer diferente. É Comigo isso foi aí. assim que aconteceu. É isso aí. Né? Mas, E assim, às vezes, no futuro, você vai ajudá-lo. com certeza. E aí, você o ajudando, o que acontece? Você não está retribuindo com a mesma moeda. Ou seja, você está honrando. Isso é bênção para a sua E vida. é o que nós temos que dar de exemplo aos filhos também. Eu tenho uma filhinha de 6 anos, eu tenho Aham. 4 já, né? Pra quê? Pra um dia que eles possam vir a servir a gente também, da certeza. mesma forma que a gente hoje em dia serve o quê? Nossos pais, não é isso? Sabe por quê, Glauber? O maior exemplo esse negócio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não é exemplo para ninguém. Nós precisamos ser exemplo pelas conduta, nossas né? atitudes, Atitudes, pela nossa conduta. isso Não mesmo. adianta nada você falar uma coisa e fazer outra. É.
Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa realmente mudar a realidade. Isso a gente só faz através do exemplo. Então vamos lá, respeitando o nosso tempo aqui do Pô de Eu Paiva, não estou nem a gente tendo que noção de encerra ideia aqui com aqui. 1 hora, até porque no Instagram ele cai Sim. automático, né? E assim, para ficar sempre aquela questão padrão, né? Passa rápido, tá vendo? É um Sim. bate-bola aqui bem assim, democrático, né? Assuntos aleatórios. Então eu queria que você finalizasse aí com uma palavra, né, nessa câmera aqui, ó, para quem está nos assistindo, mandar um abraço, agradecimento, o que você quiser falar, aí tá com você a palavra. Primeiro te agradecer pela oportunidade, dizer às pessoas que estão nos assistindo, que eu sei que é uma audiência eclética, que vale a pena acreditar. E vale a pena começar algo que você acredita, mesmo que ninguém acredite. Porque se você acreditar, é o suficiente para ser um sucesso. Às vezes as pessoas não vão valorizar, mas o tempo vai dizer se você estava ou não certo. Nós que estamos mexendo muito na justiça, a gente está muito decepcionado com a justiça, porque a justiça, infelizmente hoje, você tem assim, muitas decisões que não são as decisões que a gente gostaria, muita injustiça dentro da justiça. Porém, a gente não pode desacreditar por causa disso. Se eu quero um mundo melhor, eu posso fazer esse mundo melhor no meu microcosmos, no meu dia a dia. Então, cada um de nós é responsável por isso. Olha, o seu dia, quem faz a diferença é você. E tudo que você planta, você vai colher. Se você plantar algo que é positivo para a sua vida, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Então, antes de sair, peça a Deus. Deus, me abençoa hoje, que eu possa ter um dia maravilhoso, que eu possa conseguir ajudar alguém e ser feliz. Com certeza, Ele vai te dar essa benção todos os dias. Palavra bonita. Muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Agradecer também ele é um assistente, né? O Seu assistente está aí também. Agradecer o Paulinho, agradecer a Thaís, né, que esteve com a gente aí nessa terça-feira, né? Mantendo o padrão do dia atual, que é terça-feira, às 20 horas. Então, agradecer o pessoal que está em casa, nos assistindo. Quem irá assistir depois, tá bom? Passa o feedback, manda mensagem, curta, compartilha. E terça-feira que vem, estamos aí de novo no Pô de Paiva 42. Agora sim o ano começou. Eu nem deixei para o tal do... depois do carnaval o ano começa, não. Finalizando aqui janeiro, mas com o convidado de janeiro, dando play aí no ano de 2024. Vamos continuar junto aí, quem sabe até o dia 24 lá de dezembro, que é o quê? Véspera de Natal. Então, muito obrigado, Valeu. tá? Você tá de portas abertas aqui, sempre quando quiser. Algum dia, Glauco, quero aproveitar seu espaço e gravar um conteúdo. O espaço está aberto, pode trazer também um convidado seu aqui. Sinta-se em casa, né? Vamos dizer assim, você que é cristão, aqui não é meu, aqui é uma casa de Deus, um espaço Amém. que Deus me deu, onde eu posso também compartilhar com outras pessoas. Então, Benção. muito obrigado, tá bom? Valeu. Tamo junto demais. Prazerão. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Todos com Deus. Beleza.